O IFR quer dizer Índice de Força Relativa. E muita gente usa o IFR para constatar o mercado sobrecomprado ou sobrevendido. Quando a gente estudou esse mercado, a gente entendeu o IFR de uma forma diferente. Inclusive, o próprio criador do indicador, ele atesta que essa não é a forma mais óbvia e lógica de usar o indicador. Ou seja, indicando, bota lá uma linha de 70, uma linha de 30 e mostra o indicador mostrando o mercado sobrecomprado, o mercado sobrevendido, não. O próprio nome do indicador diz, né? É um indicador de índice de força, ou seja, ele mede a força em uma tendência. Então a primeira coisa que a gente tem que falar do IFR é, a gente precisa de uma tendência de preços, de um movimento claro de preços direcional, para a gente conseguir pegar a análise do IFR. E o que o IFR mostra? Divergências na dinâmica de preço em relação à força do movimento. Ou seja, quando o movimento que está em tendência pode estar perdendo a força e, por isso, tende a corrigir ou a se reverter, tanto na alta quanto na baixa. Então, vou mostrar no gráfico para vocês a seguinte questão. Presta atenção um pouquinho aqui, ó. Quando o movimento está caindo, por exemplo, eu tenho uma renovação de mínima e lá no IFR eu não vou ter essa renovação de mínima, ou seja, o movimento está perdendo a força na baixa. E a alta, a mesma coisa. Quando o movimento está subindo e está renovando máximas, quando eu olho o IFR não está renovando essas máximas. Então, isso quer dizer que o mercado pode estar perdendo a força, aquela tendência pode estar perdendo a força e pode haver uma correção mais severa ou até uma reversão de mercado após aqueles tantos eventos. O IFR é mais um ponto do nosso placar estatístico que a gente une a nossa análise discricionária para dar para a gente a referência de força desse movimento. Então vamos lá para o gráfico que eu vou mostrar para vocês. Então pegamos um movimento claro aqui, ó, esse primeiro movimento de alta aqui, a gente pode notar que a diferença entre essa máxima de referência e essa máxima de referência é uma diferença grande. Ó, eu tenho uma renovação de máxima significativa ali no preço. Mas se eu for olhar lá no indicador, no IFR, que está aqui embaixo aqui, ó, eu posso ver que o pico do IFR dessa máxima, em relação ao pico do IFR dessa máxima, se eu for traçar lá no pico deles, ó, eu não tenho uma linha do IFR que também renova a máxima. O que eu tenho é justamente o mercado que cai aqui, ó, que já está mais inclinado na baixa, ou seja, os preços estão subindo, mas o mercado já não tem força. E aí a gente pode ver o que acontece logo após desse evento, onde há o que a gente chama de divergência entre o preço e o indicador, tá? Divergência por quê? Porque o preço está subindo, o indicador não acompanha. Vamos olhar mais um exemplo. Mostrei um exemplo na alta, em movimento de alta, agora vou mostrar um exemplo na baixa para vocês, que é muito nítido também, bem didático, tá? Então aqui, ó, vocês podem olhar que a gente tem um movimento de baixa significativo, esse movimento de baixa inteiro, tá bom? E aqui a gente tem uma mínima de referência, com outra mínima de referência, que no movimento elas estão renovando mínima, certo? Mas quando eu pego essa mínima com essa mínima na referência do IFR, olha aqui o que eu tenho aqui, ó. Então tá vendo que um tá para um lado, outro tá para o outro, ou seja, os preços, a dinâmica dos preços estão para um lado, a dinâmica do IFR está para outro. Os preços estão renovando mínima, ou seja, há uma expectativa de continuidade, mas o IFR já está me dizendo, talvez não vá tanto, porque isso aí está sem força, isso aí está perdendo a força. E olha como é que o mercado reverte consideravelmente depois que esse evento acontece. E não só isso, lá na frente, nessa mesma situação, nesse mesmo exemplo, a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, uma máxima de referência aqui, com outra máxima de referência lá em cima. E quando eu busco eles renovando máxima, tá bom, a dinâmica de preço é essa, mas quando eu puxo a máxima dessa formação no IFR com a máxima dessa formação no IFR, se eu marcar aqui, ó, eu tenho as duas para o mesmo lado. Tá vendo como é que a segunda estourou o limite da primeira? Ou seja, eu tenho um mercado assim, ó, os dois estão em diagonal, tá? Para cima. Os dois estão convergentes para cima. Ou seja, esse movimento continua tendo força para subir. Esse movimento continua punjante naquela direção. Por quê? Porque ainda há força. O IFR mostra para a gente que ainda há força. Então, a partir de agora, vocês vão no gráfico de vocês, tá? E vão começar a olhar justamente isso. Pegar essas dinâmicas de preço, renovação de máxima ou renovação de mínima, com convergência ou divergência no IFR. Relembrando, o que é uma divergência? Eu tenho uma renovação de máxima no preço, mas não tenho uma renovação de máxima no IFR, para cima. Ou seja, ou
eu tenho uma renovação de mínima nos preços, mas não tem uma renovação de mínima no IFR. E essa divergência indica para a gente o quê? Que o movimento pode ter dado continuidade um pouquinho. Ele pode ter passado ali por falta de liquidez, ou por uma armadilha, ou por qualquer coisa. Mas ele não está tendo força para continuar esse movimento. Nem para cima, nem para baixo, e é isso que a divergência conta para a gente. Atenção, é muito melhor entender essas divergências quando eu estou no final do ciclo. É uma dica para vocês que pouca gente coloca em conjunto, tá? Ou seja, quando é o melhor momento para eu entender essas divergências? Porque podem haver divergências e o preço continuar subindo 2, 3, 4, 5 mil pontos, não tem problema. Agora, quando eu uno essas divergências a toda aquela análise de volume que eu fiz anteriormente, para entender as absorções e exaustões, principalmente quando está de uma terceira para uma quinta onda, ou seja, final do movimento de alta, início do ABC de correção. E mais, quando eu experiencio lá no final da quinta onda, com toda a análise de volume, o IFR me dando uma divergência quando há uma formação de estrutura. Então tá vendo que a gente está juntando os pontos e criando, começando a construir uma análise, e aquilo vai me dando um filtro de mercado que vai me deixando fora, até o cenário perfeito aparecer, onde eu vou sentar o dedo aí e vou fazer muita grana com esse negócio.